E vamos lá, torcedor, falar um pouquinho dessa partida do Palmeiras que arrancou esses 3 pontos na marra, na volta do Allianz Parque, um gramado excelente que foi trocado, gramado novo, porém um futebol muito abaixo do esperado pelo torcedor que o Palmeiras apresentou nesse retorno ao Allianz Parque. Vamos falar um pouco do retorno do Paulinho, né, que falou, deu uma entrevista, ali estava presente no jogo e que possivelmente vai voltar após a data FIFA. E sobre a excelente fase que vive Flaco Lopes. Se tem um jogador que está extremamente inspirado, tem alguns que estão deixando a desejar, como o John Arias, como o Maurício, como o Alan. Ali o meio campo do Palmeiras tá faltando um pouquinho mais de inspiração após esse título que o Palmeiras levou do Campeonato Paulista. Então, para acompanhar tudo isso, continue aí até o final do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal para saber muito sobre o Verdão e para ter resenha alviverde toda semana. Palmeiras que venceu neste domingo a equipe do Mirassol no Allianz Parque, um jogo bem difícil para o Palmeiras, conseguiu fazer um gol com o Flaco Lopes, um golaço. Dependendo da genialidade de Flaco Lopes na jogada individual, mais um gol que o Flaco Lopes faz de fora da área, né? E mais um golaço contando com o que ele fez contra o Vasco. Porém, o Palmeiras cometeu o mesmo erro que aconteceu contra o Vasco. Fez o gol e abdicou de jogar. Ficou mais retrancado e com isso chamou a equipe do Mirassol, que quase no final consegue o empate. Não conseguiu, graças a Carlos Miguel, que também vive uma fase muito inspirada, tem falhas como todo goleiro, mas faz defesas muito importantes que garante esses 3 pontos, que era sim fundamentais para o Palmeiras continuar mais próximo ali do São Paulo, que é o líder, e passar o Fluminense para ficar na vice-liderança e buscando arrancar essa liderança do São Paulo na força. Gramado do Allianz Parque que ficou incrível, ficou nível europeu, tudo novo. Os jogadores já tinham ficado impressionados no treino. Assim, Abel Ferreira também na coletiva elogiou muito, porém também falou do calendário, né, que também não tá errado. O Palmeiras vinha de 8 jogos aí consecutivos, o Mirassol já tava mais tranquilo, mais sossegado, mais descansado. E isso os jogadores sentem, por isso que Abel Ferreira colocou o Piquerez para descansar. A única coisa que preocupa o torcedor é que Gustavo Gomes não tá conseguindo descansar. E hoje ele sentiu um pouquinho a coxa ali, que assustou todos os torcedores, porque não tem jogador na altura de Gustavo Gomes. E eu não falo nem só da importância tática, mas também da liderança para substituir. Então, Gustavo Gomes precisava ter um pouco mais de descanso para repor essas energias e não acontecer de ter qualquer desgaste muscular. O Palmeiras precisa providenciar aí nos próximos jogos, talvez cogitar colocar ele para descansar. Eu entendo que ele é um pilar desse time do Palmeiras, tanto de liderança quanto de forma tática, mas o Palmeiras tem muitos jogos pela frente, pelo menos aí até a próxima janela de transferência, que nós esperamos que venha o Nino, que também não é uma certeza, né, que vai vir, porém algum zagueiro tem que vir para que não haja um desgaste muito grande, principalmente jogadores de alto nível, jogadores que são essenciais como o Gustavo Gomes. Em relação à partida, Palmeiras saiu com os 3 pontos, que era o que importava. Vamos falar um pouquinho agora também sobre John Arias, que tá devendo um pouquinho de futebol. Na verdade, acho que ele ainda não estreou aquele John Arias do Fluminense, aquele John Arias que foi o destaque no Mundial, aquele John Arias que fazia jogadas diferenciadas, que tem o chute de fora da área como característica. Não sei se ele tá jogando uma posição que ele não se sinta muito confortável, se não deu tempo de entrosar ainda. Eu entendo que é cedo, mas ele tá tendo oportunidades como titular. Já é o 3º jogo consecutivo que ele entra como titular e acaba devendo um pouco na parte de criatividade. Parece que ele tá um pouco sem confiança para ir para cima do adversário. Ele sempre vai recuando a bola ali pro lateral. Ele erra muitos cruzamentos, erra muitos passes, chutes. Mas todo mundo sabe que ele é um jogador diferenciado e é questão de tempo para ele ter confiança de novo. Talvez um gol retome essa confiança de John Arias, mas já temos que ficar atento para... Tudo bem que a corneta maior que habita no palmeirense já quer falar de John Arias, que ele tá devendo muito, mas também o palmeirense tem que ter noção que foi um investimento alto e se tiver que cobrar, o palmeirense vai cobrar.
Não existe ninguém acima do Palmeiras, então todo torcedor tem o direito de cobrar, ainda mais um jogador que veio com um investimento alto. Mas até aqui, para não ser injusto com ele, Maurício e Alan no jogo de hoje foram muito abaixo do que se espera dos dois também. E eu acho que muito dessa baixa produtividade do Palmeiras no jogo se passa pela baixa criatividade do meio-campo do Palmeiras, que já é um segundo jogo que depende da genialidade, da individualidade de Flaco Lopes acertar um gol de fora da área, que se não tivesse inspirado seria mais um 0-0 e o São Paulo poderia abrir uma distância muito maior. Outro fato para pontuar muito importante é que o Paulinho deu entrevista e falou que se sente muito bem para voltar aí aos gramados. Ele, junto com o núcleo de performance do Palmeiras, já está estudando um retorno dele aí após a data FIFA, que vai ser muito importante. É um reforço de peso que o Palmeiras ganha. O nosso camisa 10, jogador que é diferenciado, jogador que já demonstrou que precisa de 15 minutos para fazer a diferença no jogo, para dar uma classificação do Palmeiras, assim como foi o jogo contra o Botafogo no Mundial. O torcedor está muito esperançoso para que ele volte. Acho que momentos como esse, em que o Palmeiras se vê como um time que não tem tanta criatividade, que falta um jogador que agride, quando falta, por exemplo, o Vitor Roque, o Paulinho poderia ser essa opção. E aí os jogadores, quem sabe, não tem uma empolgação maior para mostrar o seu futebol, como Maurício e John Arias, sabendo que pode perder a posição para o camisa 10, que vem para ser titular absoluto, assim como o John Arias. Pontuar um pouco aqui a questão do Felipe Anderson, que eu achei que entrou muito bem na partida de hoje. É um jogador que também pode pedir passagem aí para a titularidade. É lógico que Abel Ferreira tem muito dessa noção de vai jogar quem está melhor. Mais do que nunca agora que o Palmeiras precisa fazer um rodízio de jogadores. Verdade seja dita também que Arthur jogou muito bem ali na lateral esquerda, muito melhor que o GFT. Não tem essa, Arthur acho que com uma perna só joga melhor que o GFT, já mostrou que pode ser um pouco mais ofensivo, ajudar bem mais na lateral esquerda, na parte defensiva, na parte de reposição. E também o Giai, achei que o Giai fez uma excelente partida, fez uma boa partida, jogou melhor que o Kelvin nas últimas partidas. Então, não sei, talvez o Palmeiras possa estudar um pouquinho, experimentar, continuar usando o Giai como titular. Palmeiras não conseguiu pegar essa liderança nessa rodada, mas conseguiu ficar ali próximo, apenas 3 pontos separam São Paulo e Palmeiras da liderança, São Paulo conseguiu aí no apagar das luzes, no segundo tempo fazer o gol, virar esse jogo, O Bragantino também, que tá com o futebol muito abaixo do que não é mais aquele Bragantino que dá aquele medo nos outros times, principalmente lá em Bragança. E o São Paulo conseguiu vencer e tá com 16 pontos e o Palmeiras com 13, Então não é uma diferença muito grande, é uma diferença apenas de 3 pontos. E que poderia ser pior se o Palmeiras não tivesse conquistado os 3 pontos hoje. Então, por mais que foi um futebol abaixo do esperado pelo torcedor, foram 3 pontos muito importantes. Num jogo de pontos corridos de Brasileirão, jogando mal, jogando bem, o negócio é ganhar os 3 pontos. Nem se for para arrancar na marra, ir pro ataque e tirar esses 3 pontos. Porque qualquer ponto perdido, principalmente dentro de casa, faz falta lá na frente. O Palmeiras sabe disso desde da temporada passada, que alguns pontos, como o jogo contra o Vitória em 2025, o Palmeiras não conseguiu os 3 pontos, fez falta no final para conseguir esse título. Seguimos, torcedor, em busca dessa liderança, buscando o melhor futebol, repor que o jogador volte a ficar entrosado novamente, perca essa ressaca pós-título de jogadores cansados, de lesão muscular, jogadores desgastados, e consiga melhorar para os próximos desafios que vêm e para que busque cada vez mais tirar esses 3 pontos. Se você curtiu essa resenha, se você curtiu esses comentários do time do Palmeiras, se você gosta disso, de saber mais dos bastidores, de saber como que foi os jogos, as discussões pré-jogo, pós-jogo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aí também, torcedor, o que você achou desse jogo do Palmeiras contra o Mirassol, o que você tá achando do desempenho de alguns reforços que chegaram para a temporada, como o John Arias, e sobre a volta do Paulinho, como que tá aí essa ansiedade para a volta do nosso camisa 10. E avante, palestra! Fato é campeão, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça.